Olá, olá, boa noite! Estamos começando mais um episódio do Conversando com a Fabiola. E hoje, nessa noite de clima de chuva, inverno, que tá chegando, eu estou com um convidado muito especial e já estava super esperado já a visita dele aqui no podcast, essa conversa com ele. Estamos hoje com o Maurício Valente, o Maurício que já esteve em Palotina, já trabalhou aqui, então tem muita gente aqui que já conhece ele, que estava ansiosa esperando a visita dele aqui conosco. Obrigada por quem está em casa acompanhando com a gente. Já vou pedindo que vocês se inscrevam no canal, deixa o joinha aí pra gente. E vamos lá então, Maurício. Tudo bem? Boa Boa noite. noite, Fabiola. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Estou E- honrado, viu? Eu que me sinto muito honrada por você ter aceito estar aqui conosco hoje. Mas não tinha como ser diferente, né, Fabiola? Um convite desse tamanho, né? Um podcast que está indo de vento em polpa. Então, a gente escuta também. Parabéns, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. E você sabe que você é uma referência já na nossa região, né? Então, assim, é muito importante. Para mim, estar te recebendo aqui é muito honroso a sua Que presença bom, aqui. Fabiola. E Obrigado. estava bastante ansiosa para isso. Ah, que legal. Então vai ser um belo bate-papo. Vai sim. Pessoal que está em casa, não percam, porque o assunto que o Maurício tem é de importância muito relevante. São assuntos assim que não estão no nosso dia a dia e são dicas muito importantes. Eu diria até que para algumas pessoas vai ser uma descoberta. Vai vir muita coisa nova aí que ele vai estar trazendo, que vai ser uma descoberta, até talvez algumas chaves que se abrem na vida de algumas pessoas, né, Maurício? Isso, Fabiola. Como a mente, ela tem, a gente possui uma parte muito inconsciente da mente. Então, todo conhecimento desse nível traz uma expansão e você usou muito bem. É tudo muito novo às vezes para a gente, essa expansão. E é assim que funciona, é através do conhecimento, da abertura, do estar aberto a, né? Então, que vocês estão assistindo aí possam aproveitar essa noite, porque aqui ninguém é dono da verdade, mas a gente vem muito motivado, né? Para trazer informação e se contribuir para a sua vida, ótimo. Isso aí. Maurício, para começar, conta um Uhum. pouquinho sobre você, sobre o Maurício, como começou esse mergulho nas terapias. Conta pra gente a sua história. Interessante, Fabiola. Assim, eu sempre começo dizendo que eu sou um ser humano comum e imperfeito, né? Todos nós somos. Fui uma criança também com muitos traumas, como muita gente que está ouvindo aí. Demorei para expandir minha consciência. Minha avó era benzedeira. Acho que a primeira Ah, inspiração da minha vida para gostar desse mundo, de cuidar de alguém, acho que veio da minha avó e depois da minha mãe, porque minha mãe também benzia, né? Minha avó era benzedeira. Então, isso foi um divisor de águas. Eu fiz a faculdade de educação física primeiro, né? Eu tinha uhum. uma ilusão de que eu ia ser atleta, fazendo faculdade de educação física, e não é, né? Como se a faculdade transformasse. Transformasse, né? Eu falei assim, ai caramba, aí eu comecei a descobrir que não era isso. Aí eu falei, cara, não é bem isso que eu quero. E lá no último ano eu conheci a fisioterapia. Eu tinha uma disciplina que chamava-se fisioterapia. Uhum. E aí eu comecei a gostar muito. O meu professor muito querido, o Walter, não sei se está aí nos assistindo, o apelido dele era Hulk, jogava vôlei muito bem. E falou assim: vai fazer físio, Maurício. Eu acabei fazendo a minha segunda faculdade, que foi a fisioterapia. E ali me abriu a mente, porque eu fiz vários cursos internacionais, expandi, aumentei a físio, fiz a formação de microfisioterapia. E aí eu comecei a perceber que realmente cuidar do... Como todo jovem, eu quis ser jogador de futebol, eu tive muita vontade, mas aí logo eu vi que não dava, não tinha potencial para tanto. Então, eu caí nesse mundo de cuidar do próximo e aí foi uma paixão assim muito grande. E desde então eu venho estudando, fiz especialização em fisiologia, sou mestre em bioengenharia, então tive vários cursos internacionais como a microfísio. Em 2008 eu fundamentei meu próprio método chamado reprogramação biológica, de tanto estudar, de tanto fazer formações, eu falei, cara, eu quero ver pegar isso aqui que funciona bem num consultório. E acabei sendo um agraciado, assim, uma bênção de Deus, e acabei usando isso e uso até hoje, né, para cuidar do próximo. O método reprogramação biológica, então, é um método É seu. meu, eu criei marca registrada. Desenvolvi ele em 2008. E é um método que já é muito falado, né, Maurício? Inclusive, Aqui, Fabiola, na conhecido. nossa região, sim, né? Aham.
Ali do Sudeste para cima, eu tive várias turmas em São Paulo, trabalhei em São Paulo, na Avenida Paulista, dei vários cursos lá, mas dali para cima ainda não é tão conhecido. É um campo que ainda vai estar em expansão. Uma região Sudeste, principalmente o Sul, está crescendo bastante, assim, né? Hoje eu estou com quase 3 mil alunos formados, então, assim, já estou há muitos anos nessa praia, né? Trabalho tanto com curso de formação quanto com terapia, né? Eu tenho um consultório lá em Cascavel, onde a gente atende. E aí foi minha paixão, né? Eu falei, não, eu acho que quando a gente fala de missão, né, Fabiola? O que você veio fazer nesse mundo, né? Eu penso que esse caminho é o caminho das terapias, né? Aí, em 2003, me casei, né, com a minha esposa Sara, temos nossa família lá, sou pai de 3, né, o Pedro, o Heitor e a Estela, 15, 13 e 12 anos. E estamos aí, estamos na luta também para expandir, né? E quem está aqui conosco é o Jair Salvador, está aqui conosco, nosso amigo Jair. O Jair hoje, eu estou lá no espaço dele atendendo. Um querido, um grande amigo. Ele já esteve aqui conosco também, aqui no podcast. Um grande abraço aí, Jair. Grande abraço. Um abraço também para o Leonel de Cafelândia, para a esposa. Abraço, Leonel. Para o Edson de Cascavel, para o Emerson de Cascavel, a Marlene que está sempre conosco aqui, então a galerinha já está aqui. Já está chegando aí. Pessoal, interaja, aproveita que o Maurício está aqui. É muito conteúdo, é muito conhecimento que ele tem, então aproveita para fazer as perguntas. O meu Pedro também, meu filho Pedro está aqui também conosco. Pedro, um abraço, Pedro. Olha, ó, filho, esse é o cara fera que eu falei que eu ia trazer para o podcast, imagina, que eu queria entrevistá-lo. Maurício, uma honra pra mim. Então tá, vamos falar um pouquinho sobre essa reprogramação. O que seria isso? Reprogramar. Reprogramar, assim, Fabiola, para quem está ouvindo entender de um modo prático e rápido. Reprogramar envolve 2 questões muito importantes. A primeira, um reencontro do corpo com o seu próprio sistema nervoso autônomo. E segundo, uma mudança de percepção. E uma contribui com a outra. Então, qual é o objetivo da reprogramação? Reestruturar, reorganizar o nosso sistema nervoso autonômico. Eu não sei se você acha viável a gente falar rapidamente do sistema nervoso autônomo. Sim, tá? vamos conversar um pouquinho sobre para o pessoal. Perfeito, para entender. Nós temos basicamente 2 sistemas nervosos no corpo que deriva do sistema nervoso central. Sistema nervoso central, cérebro e medula. Aí o cérebro e medula divide 2 sistemas. O sistema voluntário, que o próprio nome fala. Quero chutar uma bola, quero saltar, quero correr, quero pular, quero deitar. Esse sistema é importante, Fabiola, mas você pode viver sem. Uma pessoa paraplégica, por exemplo, ela perde todos os movimentos da perna, mas ela vive. O Christopher Reeve, né, que foi um ator que me marcou muito minha infância, que era o Super-Homem, né, para mim é o melhor Super-Homem até hoje, ele viveu tetraplégico durante anos, mas viveu. Agora, o sistema nervoso autônomo, o próprio nome diz, independe da sua vontade. Funciona sozinho. Sozinho. Controla seu coração, seu pulmão, intestino, suor, cocô, xixi, fome, sede, por aí vai. Esse sistema, ele só acaba quando se morre. Ele nunca para. Mas ele bagunça. Essa é a questão. Ele bagunça demais. E quando ele... E aí eu vou falar por que ele bagunça. Quando ele bagunça, o seu corpo gera um monte de repercussões. Pode ser comportamentais, hiperatividade, ansiedade, depressão, mente acelerada, insônia. E pode ser também físicas. Cânceres, cistites, gastrites, bursites, arritmias, hipotireoidismo e por aí vai. Isso tudo é reflexo de um sistema autonômico bagunçado. Muito bem. O que a reprogramação pensa? Cuidar de uma pessoa, na nossa percepção, nunca pode ser só pela mente. Certo. A mente conversar, uma psicoterapia espetacular, sempre vai ser útil. Mas quando você fica só na cabeça, você menospreza a parte principal que é o corpo. E o sistema autonômico você reorganiza pelo corpo, muito mais do que pela mente. A mente é uma contribuição. Diz os estudiosos em trauma que é 20 e 80. 20 a cabeça, 80 o corpo.
Então, um reprogramador é uma pessoa que tem o cuidado de aplicar técnica, vai te ouvir, vai conversar com você, vai ajudar você a perceber um mundo diferente, mas vai ajudar você a reorganizar o teu sistema nervoso autônomo. Através do corpo. Através do corpo. Então a gente conversa. Mas a sua terapia tem conversa, Maurício? Sim, eu converso bastante, eu entendo todo o conflito, a gente passa dicas, orientações, mas o segredo de um reprogramador é o toque. É o corpo. São os exercícios que se faz para regular o teu sistema nervoso autônomo. Importante estar colocando, né, Maurício? Nós estamos falando em terapia, nós estamos falando em algo científico. Sim. Né? Nós estamos falando em algo que é comprovado. Já não é algo que, tá novo, nada disso, é algo que já está comprovado tudo isso, né? A microfisioterapia também, todos esses ramos aí já tem estão. Comprovação, né? E a reprogramação, eu acho ela muito linda, né? Claro, eu sou suspeito, porque a principal fonte de estudo da reprogramação é a fisiologia. E a fisiologia é matéria de qualquer faculdade de saúde. Então, quando se fala de sistema nervoso autonômico, nós estamos falando de fisiologia. E eu sou um especialista em fisiologia, então eu sempre tive paixão por isso. Né? Já fui professor universitário, já dei aula de fisiologia, já dei aula de anatomia. Então, é uma cadeira que eu amo. Então, quando eu quis fundamentar algo, para mim a fisiologia ela é soberana. Ela ultrapassa qualquer nível. Então, quando nós estamos falando de sistema nervoso autônomo e as suas formas de regulação, nós estamos extremamente embasados na fisiologia humana. Que existem livros, um monte de artigo científico. Então, isso me dá muito orgulho. Tá, Maurício, o que são as coisas que podem vir, os elementos que bagunçam o nosso sistema? Que legal. Excelente pergunta. Que depois a gente vai saber como é que faz para arrumar. Mas primeiro vamos saber o que bagunça muito isso. Muito bem. Então, assim, pode ter vários fatores que bagunçam o teu sistema, mas basicamente nós classificamos, para o pessoal entender, em trauma de choque e trauma de desenvolvimento. Para você entender. Sim. E o público. O que é o trauma de choque? O próprio nome fala, é aquele evento inesperado que te pegou de surpresa e agora vem a cereja do bolo. Você não pôde lutar nem fugir. Então, eu vou dar um exemplo. Uma moça sai de uma boate, de uma discoteca, da minha época era discoteca. Sim, discoteca. Hoje é as boates. Então essa moça sai da boate e ela está indo embora a pé e ela percebe um agressor, um possível agressor, andando atrás dela. Uma pessoa mal intencionada, ela fica preocupada, ela acelera o passo, o cara acelera o passo, ela começa a ficar preocupada com o que pode vir dali. Então ela corre. E o cara corre também. Ali ela tem certeza que pode ser um agressor. Só que ela tem, eu não sei se é sorte, vamos falar nesse exemplo. Ela tem tanta sorte que ela passa do lado, um senhorzinho está fechando o portão, está trancando para ir dormir. Ela grita, o cara deixa ela entrar, fecha o portão e o agressor vai embora. Isso não é um trauma. Isso foi um estresse. Teve cortisol, adrenalina, hormônios do estresse, beleza. Teve vasodilatador, histamina, prostaglandina, mas não foi um trauma. Por que não foi um trauma? Porque ela pôde fugir. Ela completou um ciclo. Ela pôde exercer a defesa dela. A defesa dela. Aliás, essa é a premissa do sistema nervoso autônomo. Luta ou fuga. Ele foi feito para isso. Além de controlar nossas vias, é um sistema de defesa fantástico através das amígdalas cerebrais e outras estruturas neuronais. É luta ou fuga. Então essa moça, ela passou por um estresse violento, mas não tem trauma. Porque ela pôde entrar na casa e se safar. Se o agressor pega ela, aí está instalado um trauma. Porque ela não teve como lutar, o cara era mais forte, e ela não teve como fugir. Quando a gente pensa na nossa infância, Fabíola, você, eu, quem está nos assistindo aí, quantas vezes, na nossa infância, com os nossos pais, por exemplo, que quem conhece meu conteúdo sabe que eu sou o maior defensor de pai e mãe. Mas os nossos pais também são imperfeitos. Nós fomos criados por pessoas imperfeitas. Então, a gente tem sequelas. Nós crescemos com sequelas. Sequela não é algo físico só. Muito bem. Quantas vezes com os nossos pais eu não pude lutar nem fugir? Quantas vezes? Quantas situações lá na sua escola você não pôde lutar ou fugir com algum amigo?
Então, cada vez que você não pode lutar ou fugir, é uma contribuição para a bagunça do teu sistema nervoso autônomo. Nossa, e quantas situações, né? Quanto? Que nós temos que não tem o que fazer Não ali. tem o que fazer. E aí aquilo vai se acumulando e aí a gente não consegue extravasar. É legal também entender isso, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Eu não consigo liberar aquele excesso de tensão que aconteceu, eu fico preso no evento. Ali é como se houvesse um estrangulamento no tempo e espaço, eu fico preso no evento e aí eu cresço como adulto, mas aquilo sempre me atualiza, eu assisto um filme, eu converso com alguém, aquilo fica me buscando e aí eu entro então num processo de traumatização. E isso depende do número de traumatizações que eu sofro, a intensidade, o meu corpo não conseguiu se recuperar, isso vai bagunçando o meu SNA, meu sistema nervoso autônomo. Resumo disso, logo você vai ter algum problema, ou comportamental ou de saúde. Nossa, que interessante. Louco, né? É Aí, muito interessante os isso. gatilhos que vierem após esse episódio, eles vão me levando de volta àquela situação. E os autores de trauma falam exatamente isso. Muitas vezes você tem o sintoma bastante tempo depois que você teve o trauma. O corpo conseguiu se defender, o sistema nervoso... Eu comparo o sistema nervoso autônomo como uma luta na minha época, hoje não está na moda, mas eu assistia muito com meu pai, boxe, luta de boxe. Mike Tyson, Maguila e tal. Nossa, era muito gostoso assistir com meu pai. Muito bem. O cara levava tanto soco, mas ele resistia. Sim. Batia. Aí lá no quinto round, sexto, eu não aguentava e caía. O corpo é assim, ele aguenta. Ele tem os mecanismos dele de autodefesa, vai se ajustando daqui, tal. Mas chega um momento, Fabiola, que os mecanismos fracassam, assim não dá. E aí, uma releitura, uma coisa que você viu, por exemplo, você tem um trauma lá, que você viu, sei lá, seu pai espancar um cachorro porque seu pai era alcoólatra, estava bêbado, bateu no cachorrinho da família, aquilo te traumatizou, tá? Você cresce, você nem lembra mais daquilo. Aí você vê alguém chutar um cachorro ou um cachorro atropelado na rua, aquilo você tem uma baita de uma releitura e ali os seus sintomas podem começar. Pode desencadear ali, depois de Ali, anos, depois de aconteceu anos. lá na infância e vem aqui para Existem os dois desencadear casos. Tem casos que os sintomas vêm logo após o conflito, aqui. tá? E tem casos que não, só após a bagunça. Só após a releitura. Depois de Depois de, às muito vezes, tempo que aí você... E aquilo ficou... O Peter Levine é um autor de trauma que a gente gosta muito, um americano. Ele tem vários livros escritos, inclusive O Despertar do Tigre. Ele fala que tudo aquilo que você não pôde extravasar, aquilo que você ficou preso lá e não pôde extravasar, você acaba gerando consequências sobre o seu próprio corpo. E aí, olha que bacana, complementando duas informações. A primeira, o que é extravasar? Isso. Olha que interessante. Como, né? Extravasar, Fabiola, é assim, na natureza existem, nos mamíferos que somos, existem 3 mecanismos de extravasamento que são muito fortes. De estresse. Contra trauma, contra estresse. Temor, temer, gritar e chorar. Ah, o tremor, ele é uma forma de extravasar? A zebra tem caso de ficar por meia hora, 40 minutos tremendo quando ela escapa do ataque de uma leoa. Os leões atacam em bando, por isso que eles são mortais. Mas às vezes uma leoa sozinha ataca uma zebra e a zebra escapa, porque a zebra é forte. Ela não mata a leoa porque não é predadora, mas ela escapa. Ela treme muito. Então o tremor é uma forma de extravasar. Gente, isso olha, eu já tô aprendendo aqui pra caramba. E o grito também. O grito. Tem um autor que a gente gosta muito, eu e Sara, né? A gente que trabalha com trauma, que é o grito primal. O autor é o Arthur Janov. Ele fala muito dessa técnica. Eu já tive experiências lindíssimas de colocar essa técnica em prática com clientes. É lindo demais. O macaco grita muito quando está sob estresse. Só que o Peter Levine coloca uma coisa tão inteligente assim, que ele fala assim, o que aconteceu com o mamífero humano? Nós fomos reprimidos na capacidade de tremer e gritar. Por quê? Porque há julgamento. Você imagina uma mãe que perde um filho, Fabiola, se ela começa a gritar no velório, o que vai acontecer com ela? Alguém vai lá acalmar, vai tentar de qualquer forma abafar. Isso. Ou vai levar Aconteceu isso comigo. Perfeito. Quando minha mãe morreu, que eu vi a presença ali,
de repente eu já não vi mais nada. Aí nós ficamos. E eu precisava daquilo, sabe? Era a minha reação àquela realidade. Foi a primeira vez que eu me deparei com aquela realidade tão dura, né? Então eu precisava extravasar aquilo. E tinha que ser vivida. Você tinha que passar por essa experiência. E por que, Maurício, que o próprio tremor mesmo, né? Ah, tá numa crise de pânico, tá tremendo, então tem que medicar, tem que parar com isso. Isso. É a falta de compreensão. Nossa, olha. É a falta de compreensão. E muitas sendo vezes. Que é algo que o corpo tá fazendo, tá trazendo para dar conta daquela situação. E é triste falar isso, mas assim, ninguém tem culpa, óbvio. Mas Sim. Às vezes até profissionais gabaritadíssimos da área de saúde não sabem disso. Então quer coibir, quer reprimir. Eu sempre achei que tremer, não, tá tremendo, tá em crise, tem que dar um remedinho, tem que pôr pra dormir ali até acalmar. A crença. Nossa, hoje essa crença aqui já foi. Exato. E o grito também. Gritar piorou, né? Se você começar a gritar depois de um trauma, você vai pro hospício, né? Do jeito que nós somos, né? Ninguém pensa que é uma fase, que aquilo é necessário. E aí nós ficamos com o último dos mecanismos. O choro. Que é o mais fraco deles. E ainda... É legal, assim, mas é fraco. Mas e mesmo assim ainda tem um pouco de tabu e não pode chorar. E homem, principalmente homem. Homem, né? Homem não chora, homem é forte, tem que ser forte e não chora. São reações humanas que deveriam ser respeitadas. Total, mais. Fisiológicas. Ó, de novo, o que nós estamos falando? Fisiologia. Não tem nada de absurdo. É fisiologia. Então, a fisiologia ela é soberana. Não tem como você ir contra, porque é o estudo do funcionamento do corpo humano. E os mamíferos, a natureza nos ensina. Né? O estudo dos mamíferos chama-se etologia animal. É o estudo do comportamento dos bichos, né? Então, na etologia, elas nos ensinam. Então, o trauma de choque, que é o trauma inesperado, eu não posso lutar nem fugir, esse trauma é problemático. Esse trauma, você ficou impregnado, você não reagiu, você não conseguiu lutar, você não extravasou. Você não conseguiu, presta atenção, você não conseguiu lutar, nem fugir, nem extravasar. Fez nada. Aí caca, né? Alguma hora isso vai estourar no teu corpo, vai estourar em forma de comportamento, de depressão, de ansiedade, de doenças, assim, sintomas, eu não gosto de chamar de doença, sintomas graves aí que você vai ter por não ter respeitado um aspecto fisiológico. Que seria totalmente normal e esperado de um ser humano aquela reação. Normal. E tem dois tipos de tremor, né, Fabíola? Tem o tremor voluntário, né? Igual aqui, a pessoa deve estar me vendo, ó, eu tô tremendo porque eu quero. É legal? É. Mas esse não é o melhor tremor para se livrar, para extravasar, vamos falar assim. O melhor tremor é o autonômico. É aquele tremor que você treme sem vontade de tremer, não é você que está causando. E para isso existem técnicas em consultório que a gente proporciona. Para trazer. Mais de uma. Aconteceu comigo, eu lembro que quando eu tive meu bebê, eu fiz cesárea, eu tremi, acho que foi das 9 da manhã às 5 da tarde. E não parava aquele tremor, sabe? Que espetáculo. Eu tremi o tempo todo e eu via isso como algo ruim. Então eu tô desconstruindo algumas coisas hoje aqui também. Mas o que tá acontecendo comigo? Será? Não sei. Então era uma reação do meu corpo mesmo a tudo aquilo. Uma cirurgia, uma anestesia, tudo, né? E é um trauma, é o corte. E eu nunca tinha feito, né? Por mais que você falou assim, eu fui fazer a cesárea porque eu quis. Mas onde entra o componente de lutar e fugir? O seu corpo não entende. Não tem. Entende? Para o seu corpo é uma agressão. E aí me faz lembrar, quando a gente fala de corpo, uma coisa de novo fisiológica, que ninguém para pensar, Fabíola. Como eu falei, nós temos a parte neurológica, nós temos a motricidade e a sensibilidade. Isso todo mundo aprende, mesmo quem não é da área de saúde, né? Eu tenho a parte motora da cabeça e eu tenho a parte sensorial. Vamos falar agora do componente corpo-mente. Então, Fabíola, vamos lá, me ajuda. Eu vou pegar esse copo, tirar ele daqui e pôr ele para cá. Eu usei uma parte motora, certo? Sim. Agora eu quero voltar ele. Vou pegar ele daqui e trouxe ele para cá. Quem mandou em quem, Fabíola? O corpo mandou na mente ou a mente mandou no corpo nesse gesto que eu fiz? O que você acha? O corpo mandou na mente ou a mente que mandou meu corpo funcionar aqui? O que você acha?
à primeira vista, Sim. eu diria que é a tua mente que mandou no seu corpo. E você tá certíssima. Parte motora é a mente que manda. Pensei quê? e fiz, quero... Pensei e fiz. Houve um potencial elétrico numa área específica, num relé específico neuronal, que me fez os músculos movimentar. Perfeito. Agora, uma mulher que é estuprada, um conflito bem pesado. O pênis do agressor entra na vagina dela. Então ela tem um estímulo horroroso sensorial. Sim. Forçado, dolorido, horroroso, invasivo. Quem comandou aí, o corpo ou a mente? A mente mandou no corpo ou o corpo que mandou o sinal para a mente? No estupro, por exemplo. Olha, eu tô pra te dizer que aí é a mente também atuando bastante. Esse é a cereja do bolo. Onde o pênis entrou, Fabíola? No corpo. A sua mente só interpretou a agressão. Ah, Se você leva um tapa no rosto do marido, o tapa foi aonde? Foi dentro do cérebro ou foi no rosto? foi no rosto. O rosto faz parte do quê? Corpo. Resumindo, você vê uma pessoa sofrer um acidente e morreu. Você viu com o quê? Os olhos. Os olhos. Os olhos estão onde? Corpo. Você escuta uma ofensa horrorosa. Um menino escuta um bullying na escola. Ele escutou por onde? Corpo. Ouvidos. Muito bem. Então é no corpo que quando fica. se fala em sensibilidade, o corpo é que manda. Sempre mandou. Mas nós esquecemos disso. Tá. E esses traumas, esses acontecimentos, eles ficam registrados no próprio corpo, No então. próprio corpo, perfeitamente. A sua mente foi só uma interpretadora. Fabíola, se eu botasse um cérebro vivo aqui, se fosse possível, em cima da sua mesa e não tivesse corpo, ele nunca sentiria nada. Porque não tem a via que leva o estímulo para ele. Que é o corpo. Pensa no liquidificador. Qual seria o cérebro de um liquidificador? Qual seria a mente, o cérebro do liquidificador? O que seria? O motor? Um motor. O processador. Isso, o processador ali. Liga ele sem nada dentro do copo. Não vai funcionar. Só vai dar certo se você botar coisas dentro do copo. Frutas, verduras. Ali você vai ter uma salada, uma maionese, uma vitamina. Então o copo seria o corpo. De que adianta o motor se eu não tenho nada dentro do copo? Não serve para nada. Em termos de sensibilidade. Sim. E isso é fundamental numa reabilitação de alguém. Hoje eu, Sara e vários estudiosos que a gente segue, não conseguimos acreditar num tratamento para o corpo que não... Tratamento para uma pessoa. Eu preciso curar de um hipotireoidismo. Meu, se não envolver teu corpo, não existe. Porque o seu hipotireoidismo só está apresentando aquilo porque em algum momento da tua vida você teve um choque biológico que afetou a sua tireoide, só que você não sabia. E Maurício, então a gente pode estar afirmando que todos os sinais, doenças, sinais, né, que nós ao longo dos anos o nosso corpo apresenta, tudo está ligado ao emocional, ao que o corpo fez a leitura, então isso, como... Dentro da reprogramação, nós só descartamos impactos em duas situações. O primeiro, lembra que eu falei lá no começo, é que o assunto de trauma de choque dá muito papo. Mas tem um outro tipo de trauma, que aí não é o corpo. Tá? Tá. Aí Que ele daí se instala através da mente. Tá. E tem uma variável que diz assim, que nós acreditamos que aquilo que é externo, se eu pegar um taco de beisebol e bater no teu braço, você vai ter uma lesão no teu ombro. Sim. Aí não foi emocional. Isso. Foi um aspecto Sim. externo, tá? Mas aquilo que você produziu é seu. E esse é o que nós produzimos também, o que a mente produz. Que a mente produz. É porque é tudo percepção, né? Olha só, para você ter uma ideia dos dois tipos de trauma mais comum. Ou eu tenho um impacto emocional, não pude lutar nem fugir, me pegou inesperado, ou eu fui minado de crença e isso modulou a percepção que eu tenho do mundo. Por exemplo, filha, homem não presta, viu? Cuidado, hein? Filha, homem não vale nada, hein? Sexo é sujo. Isso desde pequenininho vai modulando uma programação que às vezes você vai fazer sexo, aí você fica doente. Ou você tira a camisa, você tem gripe, porque você escutou a vida inteira. Não fica sem camisa que vai dar gripe. E aonde entra
Reprogramar isso. Onde entra? Tá, sexo é feio, é sujo, não é legal. Uhum. Aí a mulher começa a apresentar problemas no decorrer da vida ali. Pode falar. Aonde o que dá para tratar, o que dá para ser feito nesse sentido? Como que Perfeito. atua a reprogramação? A primeira coisa que a reprogramação olha é entender se é aquilo mesmo. Você vai chegar com uma queixa para mim. Vamos falar uma coisa simples. Maurício, eu tô com gastrite. Para mim importa, em primeiro lugar, saber qual a origem da sua gastrite. Então, rapidamente, foi um trauma de desenvolvimento que a gente poderia, para vocês entenderem de crenças que foram instaladas sobre você. É um trauma transgeracional. Será que você está em alguma lealdade ou amor cego ao teu sistema familiar? Ou foi um choque biológico? Ou será que foi um trauma de vida fetal? Então, quando alguém me conta alguma coisa, eu não sou adivinha. Sim. E que não quero essa posição. Então, ela está me contando, eu estou tentando entender, tal. E aí, Maurício, a partir daí, o reprogramador biológico, ele consegue conversar com o corpo. George Goodhart é um americano que desenvolveu uma técnica linda chamada cinesiologia aplicada. Ele tem um centro nos Estados Unidos, ali na Califórnia, que funciona até hoje. A cinésio ensina a gente a dialogar com o corpo. Então eu consigo tirar a resposta que eu quero do teu corpo. Eu não preciso nem te dar essa resposta, Não. porque às vezes Você não sabe. o teu paciente também não vai saber, Perfeito, né? perfeito. E você consegue daí no corpo, analisando, Trazer essa essa informação. Aí eu sei o que é. Se é vida fetal, vamos para a técnica X. Se é transgeracional, vamos para a técnica Y. Se é trauma de choque, vamos usar isso. Se é trauma de desenvolvimento, vamos usar isso. Então, a primeira coisa que para mim é fundamental é saber qual é a origem do teu problema. Seu estômago é o quê? Transgeracional, trauma de choque, crença, desenvolvimento, vida fetal, foi nascimento, trauma de nascimento, são os mais comuns. É isso que eu vou atrás. A partir do momento que eu encontro essa resposta, que é sua, não é minha. Não sou eu que vou tirar isso. Sim. É você. Para mim, tanto faz. Não importa o que vai aparecer. Importa aquilo que seja fidedigno. Aí nós vamos usar a ferramenta específica para fazer a reprogramação biológica. Para o corpo voltar. Isso. Corpo, mente, se conversarem ali e voltar a fluir. E voltar a fluir. E lembra, e o que é fazer reprogramação? Lembra do começo do nosso bate-papo? Eu mudo sua percepção e reorganizo o teu sistema nervoso autônomo. Essa é reprogramar. Eu faço você enxergar o mundo de uma forma que você não viu e ainda ajudo você nisso e ajudo você, o seu corpo, né, na verdade, a reorganizar o sistema nervoso autônomo. E um sistema nervoso autônomo íntegro, você não tem doença. Você não tem sintomas. O corpo não. A doença não é algo que precisa existir, né? Não. Nós somos programados para ser saudáveis, na verdade, né? Com certeza. Eu até digo assim, que um sintominha é um mecanismo de defesa bacana. Tá? Por exemplo, vou chutar aqui um exemplo. Você foi dar uma palestra. Na palestra, você deu a palestra e o cara que te contratou, sei lá, meio que te humilhou um pouco, falou umas coisas que você não gostou, você se sentiu um pouco humilhada. No outro dia, você fica um pouco mal. No segundo dia, você começa a ter dor no pescoço. Isso é natural. Isso é esperado. Porque o pescoço ele tem o cunho da humilhação. Aí cada parte do corpo tem o seu sintoma específico. Então, aí você tem humilhação. Então, aí é esperado. O que não pode? Faz 6 meses que você está com dor no pescoço. Continuar. Aí tá errado. Ter o evento e continuar. Um dos meus professores franceses tem uma frase legal que uma das alunas, né, nossas amigas lá, chegou nele e falou, professor, eu tô com uma dor no ombro. E aí tinha um tradutor lá, né? E aí, professor, eu tô com uma dor no ombro. Ele perguntou há quanto tempo? Ela falou 2 semanas. Ele disse, agradeça a sua dor. Te livrou de alguma... Perfeito. E ele não falou nada para ela. Não falou o que era tal. Então, a gente respeita mais ou menos um tempo de 3 meses. Aquilo que se resolve em 3 meses é uma bênção. Agradeça e siga. Nossa, que interessante, que louco, hein? Né? Quanta muito legal. coisa. Eu tô assim, é muita informação, muita coisa vindo mesmo. Que bom. É o corpo falando, então, o tempo todo, e mostrando para nós. Só que nós não fomos educados para isso, né? Eu tenho uma frase, em Cascavel eu tinha um programa
Se por 5 anos eu tive um programa com a afinada Valéria Belafronte, a jornalista, que acabou sofrendo um acidente de carro e nos deixou e tal. Eu tinha um programa de 5 anos na Rádio T com ela, Hum, tá? E eu usava muito a expressão, que é uma expressão que eu acredito que é minha, porque eu nunca escutei em lugar nenhum. Nós somos analfabetos do corpo. sim, sim, Total, concordo. total. Nós não crescemos e estudamos para entender o nosso corpo. Por mais inteligente que eu seja cognitivamente, eu posso. Você pega um político, pensa num político top que estudou, tá lá no ser ministro do sei o quê, ele não sabe nada do corpo dele. Sabe absolutamente nada. É verdade. Nossa, é a mais pura verdade. Tanto que a gente muitas vezes não consegue nem fazer uma distinção de um alimento que não é legal, de uma bebida que você toma, ou o efeito que isso traz no seu corpo. Nós demoramos muito tempo para nos conhecer, né? Perfeito. E às vezes nem nos conhecemos. E aí vem uma informação forte que eu vou dar aqui, até meio polêmica. Ah, Mas eu nunca tive muito medo de polêmica, é né? interessante trazer Eu, alguma coisa assim, até para tomada de eu consciência já aí, falei né? isso para as pessoas e o que eu tive de retorno foi, mas eu não preciso entender do meu corpo. Eu tenho um profissional que eu pago para entender do meu corpo. Meu E Deus. aí eu digo assim, o problema é que o profissional que você paga entende menos que você. Você está terceirizando sua cura para uma pessoa que não sabe o mesmo tanto que você. Infelizmente é Sim, verdade. porque eu já estou há 44 anos nesse corpo, Exato, não é? exato. Já passei por várias experiências, já quem vai cuidar de mim tá me conhecendo agora, muitas vezes, né? Não sabe todos os. E não é por maldade, Fabiola. Não. Presta atenção, eu estava conversando com a Sara na viagem para cá. A Sara estava me contando um episódio aí, tal, que não vem ao caso. Aí eu falei assim, Sara, eu tenho preocupação o tanto que a nossa mente é perigosa. Uhum. O seu coração, Fabiola, ele só é capaz de matar uma pessoa. Só você. Sim. O seu intestino é a mesma coisa, o seu pulmão é a mesma coisa. Mas a mente, ela não pode só te matar, ela pode matar o outro. E por que a mente se tornou tão perigosa? Porque o reinado da mente é o subconsciente. Eu dou um exemplo para meus clientes assim, ó, eles gostam muito. Você economizou, Fabiola, para comprar uma mansão. Final do ano agora que passou, dezembro, você comprou uma mansão. Tem 100 cômodos. 100 cômodos. Você só conhece metade da cozinha. O resto está tudo fechado, escuro, sujo. Essa é a nossa mente. Isso está no livro Biologia da Crença, do autor Bruce Lipton, que é um biólogo muito interessante. O estudo dele. Então, o que acontece? Nós só temos 5% de consciência. Como o que nos reina é o inconsciente, então é difícil eu afirmar que eu estou fazendo algo porque eu quero e aquilo é consciente. Porque Certo? você nem sabe quem Você não você sabe é. nem quem você é. Seus quartos estão tudo fechado e sujo. Você não sabe nada sobre você. Né? Então é uma coisa preocupante. E aí a mente pode ser perigosa. Porque você pode fazer mal para uma pessoa e não é só matar. Você Sim. pode trair, você pode ferir, você pode enganar, você pode mentir. Você pode sair dos 3 transcendentais que regem o neocórtex. O neocórtex é a parte mais nobre do cérebro, né? Desde Platão já se falava em 3 transcendentais que se as pessoas vivessem sobre ele, o mundo estaria com certeza melhor. Começar pela nossa família e depois expandir. Que é a bondade, a verdade e a moral. É os 3 transcendentais, só que não segue. Por que não segue? Porque nós estamos inconscientes. Então, como é que eu posso, terceirizar minha vida e meu corpo para uma pessoa que também tem 95% de inconsciência? Que não conhece também. Então, ou sou eu, Fabiola, ou sou eu. Isso não quer dizer que eu não possa usufruir de um recurso Sim. necessário, um pronto-socorro, uma cirurgia, mas, não dá para ficar procurando toda hora porque você tem uma dor de garganta, você tomando antibiótico de monte. Isso não dá para aceitar. Ainda mais criança. Não dá para aceitar uma criança ter um quadro de hiperatividade e ser receitado Ritalina para ela. É inaceitável isso. Para mim, é inaceitável. Na verdade, até a Jéssica. Jéssica, boa noite. Falei sobre você, falei com o Maurício sobre você aqui, Que depois legal, a gente Jéssica. fala. A Cláudia também está falando sobre, a Jéssica está perguntando para você falar um pouquinho sobre ansiedade. Aham. E a Cláudia já vem aqui colocando se existe uma possibilidade de parar de usar antidepressivos quando se já faz uso há muitos anos. Aí nós entramos nessa questão das crianças, né?
Já peguei o Perfeitamente. gancho aqui. Você começa a dar Ritalina já desde a primeira infância. Como Ah que lá. você tira isso depois? Então, eu nunca tiro, porque não fui eu que prescrevi. Uhum. A responsabilidade não é Não, minha. mas eu digo o Isso. próprio ser humano, como que ele faz depois de tem muito tempo de uso, porque daí tem É, né, o você corpo, tem a razão. mente, Cria uma a dependência, dependência. Maurício, dependência física, Sim, emocional, sim, psíquica, sim. todas as dependências, né? Ele vai passar por. Como se chama isso no uso de drogas? Tem um nome disso. É abstinência. Abstinência. Muito bem, Fabiola. Muito bem, obrigado. O que a gente faz? Eu falei com você, mas é sério isso. Eu não tiro nada. Sim, Inclusive, isso é sim, antiético. Eu não posso fazer isso. sim. Mas às vezes o paciente pergunta, e eu brinco com ele: o que eu faço com meus remédios, doutor? Eu falo: nossa, eu queria que você não tivesse feito essa pergunta. Eu falei: ó, vai sentindo. Se você fosse sentindo confiança, procure o seu médico e fala que você não quer mais, porque você tem o direito. Sim, faz em conjunto, né? Isso. E aí eles vão fazendo isso. Mas é totalmente possível. A questão é, se você pegar uma pessoa depressiva, eu acho que a Jéssica perguntou de ansiedade. Ansiedade. Se você perguntar por que uma pessoa é ansiosa ou depressiva, fala por quê? Ela falou, não sei. Não, não sabe. Muito bem, então tá. Porque se soubesse, resolveria. Não. Adoro isso. Então, assim, ó. Adoro esse papo. Meu celular queimou. Saiu uma fumacinha ali, ó. Eu entrego ele para você. Fabiola, ó, saiu fumaça, mas tá cheirando queimado. Eu queria que você abrisse meu celular amanhã, consertasse para mim, eu pego com você no sábado. Pode ser? Você faria isso, Fabiola? Você consegue abrir um celular e consertar ele, Fabiola? Não. De verdade, não. O que te falta? Me falta expertise, eu não sei E pra fazer a técnica, qual é o tudo. princípio básico da expertise? Conhecimento. Sim, estudar, conhecer Se você aquele tivesse- mecanismo de Se funcionamento. você tivesse vontade, você podia fazer um curso de eletrônica Sim. aplicada a celular, que não é a sua praia. Você Uhum. não tem esse interesse. Muito bem. Então, esse exemplo básico explica Mas pra eu já gente. viajei com o teu exemplo, tá? É isso aí. Eu O viajei princípio nele. básico para eu curar qualquer coisa é eu entender sobre ela. Uhum. Se eu não entender, não tem cura. Se você não sabe por que você tem depressão, como que você vai se curar? Você não sabe. Você não tem conhecimento sobre aquilo. Então, o conhecimento é a base da libertação. Uhum. Através do conhecimento eu me liberto. É a porta que se abre para a vida. É o conhecimento. Então, lembra que eu falei do sistema nervoso autônomo? Ele tem o simpático e o parasimpático. Rapidamente, o simpático é o dia, a excitação, certo? Eu preciso estar em vigília. Nós estamos aqui, apesar de ser noite, com luz, então nós estamos simpáticos ainda, porque nós temos que prestar atenção no que eu vou falar, você no que vai perguntar e por aí vai. Quando a luz vai se pondo, os olhos e a pele têm receptores que percebem que a luz está baixando. Aí você vai trocando do simpático para o parasimpático, desacelerando, para chegar ao então sono. Só que a gente sabe que esse mecanismo se confunde. Por exemplo, essa hora aqui era para estar quase tudo apagado, era para a gente já estar, certo? Descansando, Não sem podia- tela. Sem nada, vela, luz de vela bem fraquinho, talvez nem celular, talvez não, nem celular, que é luz artificial, televisão, muito bem. Mas a gente não faz. Mas o que é, rapidamente, para você entender a ansiedade, Jéssica? A ansiedade lembra que eu falei da bagunça do trauma? Sim. Quando você está muito no simpático. Você está hiperexcitado, então você fica ansioso. Uhum. Você está naquela fase simpática, hiperexcitado, na bagunça do teu sistema nervoso, você está mais para cima. E o depressivo Baixo. está mais para baixo, no parasimpático. Então ele fica down, ele baixa, ele quer encostar, não tem ânimo para nada. Então, são lugares do sistema nervoso autonômico que você permanece mais de acordo com a natureza do seu conflito e de acordo com aquilo que você ficou preso e não conseguiu resolver. É isso que é a ansiedade. São locais onde a minha mente, o seu corpo o ficou meu travado. corpo ficou travado Ficou e escolhe, Aquilo lá. continua Aí naquilo. você fica hiperexcitado. E não tem o bipolar? Sim. O bipolar, hora eu tô aqui, hora eu tô aqui. Ele fica oscilando. Oscilando. E tudo por aquela bagunça do teu sistema nervoso autônomo e tudo pelos choques que você sofreu na vida, não pôde lutar nem fugir, não pôde extravasar e aquilo está impregnado no teu corpo. E aí a sua vida é o quê? Tomar remédio? E essa questão, Maurício, de medicamento mesmo é algo que talvez isso venha mais à tona, né? Eu acho muito importante se trazer isso à discussão,
que até que ponto isso é bom realmente ou tá criando, né, uns soldadinhos aí da indústria farmacêutica, né? Porque, querendo ou não, muitas vezes você fala, não, para a vida inteira agora. Não que não tenha que tomar, gente, nós não estamos falando isso. Nós não estamos tirando mérito também dos momentos que precisa. Mas o critério. O critério. Agora você falou tudo. O remédio está aí, é um recurso que pode ser usado, mas a Fabíola colocou muito bem. Qual critério você está usando para dar antibiótico para o teu filho para dor de garganta? Isso, Qual critério? O meu filho tá 21 anos hoje, né? Mas quando ele era criança, eu tive a graça de um médico que conduziu, o pediatra, ele era, tipo assim, antibiótico era em último caso. Deu Perfeito, febre, que mãe, ótimo. 3 dias com febre, não passou, aí a gente vai começar a pensar em outra coisa. Não passou, a gente pensa. Eu acredito que assim, ele foi tomar um antibiótico aos 3 aninhos, pela primeira vez. Entende? Mas antes disso ele nunca precisou tomar antibiótico. E eu fico muito feliz por isso, sabe? Por esse cuidado que teve, porque geralmente você vai no médico, você volta com uma prescrição, né? Você volta com uma prescrição. Perdeu-se o critério, né? A indústria farmacêutica, a gente precisa falar isso, é a indústria que mais lucra no mundo. Sim. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então, existem casos que sim, mas existem casos que não faz sentido nenhum. Aliás, a maioria. E que faz mais mal muitas vezes, faz né? mal, faz muito mal. Ó, só para você ter uma ideia. Existe um tipo de depressão que você esgota. Sabe esse paciente muito ansioso? Uhum. Que eu falei que ele tá simpático tônico, tá muito excitado. Quando eu falo em excitação, você está falando de cortisol e adrenalina. Isso pode esgotar. Esse paciente entra em fadiga, de suprarrenal. Nós chamamos esse nome. Esse paciente, quando ele entra em fadiga, ele também entra numa depressão. Porque debaixou. Abaixou. Mas não é aquela depressão de pedigree, aquela depressão dele tá down. Ele só entrou em depressão porque esgotou as fontes hormonais dele de manter ele excitado. Então ele entrou em depressão. Esse paciente, se você der um antidepressivo, ele vai pro buraco. Ele vai pro buraco. É aquele paciente que fala assim, é muito comum. Cara, eu tomei um antidepressivo, eu piorei. Porque não era uma depressão parasimpática. Era uma depressão simpática. E o antidepressivo faz o quê? Ele quer te estimular. Fica louco. Mas eu não tenho mais hormônio para estimular. E aí eu afundo. É o paciente que piora quando toma um antidepressivo. De novo, a falta de critério. Já tá bagunçado, vai bagunçar mais ainda. Maurício, mas baseado em que estudo você fala isso? Fisiologia. Isso que é lindo. Tudo isso que eu estou falando é livro de fisiologia. Olha que espetacular. Cadeira de todas as faculdades de área de saúde tem fisiologia. Sim, sim. Certo? Sim. Então, estudo, é científico. Eu não aprendi tem nada. a olhar para a fisiologia, só é prestar atenção. Não ser só aquela disciplina lá que eu estudei só para formar. A fisiologia explica tudo em você. Quando você entende fisiologia, você entende tudo. Você pega, olha como isso é lindo. Você pega uma mulher com um corrimento, uma candidíase, e chega para mim. Claro, eu faço. Isso é bem comum, né? Bem comum. Bem comum. Ah, minha imunidade está fraca, minha imunidade está fraca. Você sabia que uma mulher, se ela tiver alteração no estrogênio, principalmente para mais, ela pode desenvolver candidíase? E quando que você tem alteração de estrogênio para mais? Você pode estar com um problema na hipófise. Hipófise é conflito de autoestima. Se essa mulher não foi elogiada, se ela se sentiu péssima na infância, ela pode ter corrimento na vida adulta. Minha nossa. Aonde eu tirei isso? Onde que tem o artigo? Fisiologia, querido. Estuda a fisiologia que você vai ler lá. Você vai entender essas correlações. Maurício, e esse estudo, essa visão, ela está se ampliando? Traga notícias boas para nós. Eu sinto que sim. As pessoas, assim, eu vejo muito pelo meu consultório a procura, o interesse das pessoas por isso, e não só ficar se drogando, tomando remédio toda hora. Eu tô achando que nós estamos num processo de evolução. Eu sou um cara otimista para isso. Eu também sou, por isso da pergunta, sabe? Tá mudando e tá mudando bastante. Antigamente, as pessoas não vinham. Hoje eu tenho pacientes que estão com câncer e vêm direto para mim. Não passa nem pelo médico. Sou eu que defino se ele vai procurar. Vai lá, faz isso, não faz isso, entendeu?
talvez até a gente seja criticado por isso, mas né? Sim. Existe até a possibilidade de você escolher se você quer o tratamento normal Claro, ou claro. não, porque também tem muitas sequelas, também tem muita dor, né? Minha mãe teve um câncer de intestino, ela tratou por 2 anos. Eu não sei como seria se ela não tivesse feito a químio na época, há muitos anos atrás. Mas tendo feito, ela sofreu horrores. É isso aí. Ela sofreu horrores. Aí fica aquela coisa, até que ponto isso ajudou, tá? Teve mais tempo de vida, mas e a qualidade de vida que ela teve? Foi terrível na época, né? Claro, lá atrás, as primeiras químios, hoje é diferente, né? Mas então, assim, quanto. E também entra na questão, né, Maurício? Quanto eu preciso olhar para minha saúde enquanto eu ainda tenho, É isso. Perfeito. né? Quanto eu preciso cuidar e conhecer o meu corpo, buscar. E como seria bom, né? O quanto seria bom? Qual o valor de você conhecer um sintoma do teu corpo e saber para onde olhar? Ah, isso aqui que eu Isso, preciso mudar na minha vida. Se eu estou isso. sentindo isso, cara, eu posso estar percebendo o mundo dessa forma. O que eu posso fazer? Qual o valor disso, Fabiola? Mas sabe o que eu percebo também, Maurício, que nós estamos muito anestesiados, né? O sistema deixa a gente bem anestesiado aí. Vai pro álcool, vai pra comida, vai pra diversão, outras coisas ao invés de olhar pra dentro, né? Olhar pra nós mesmos. Todos os mecanismos de trauma. Nossa, foi tão bom você falar nisso. Então vamos lá, fala sobre Vícios, isso. vícios, drogas, vícios, álcool, que Todos vêm de traumas também, Maurício. todos, insatisfações gerais, tudo componente de Vamos, para a gente não falar assim, mas fica cansativo falar de trauma, tudo é trauma. Então vamos falar tudo desregulação do seu sistema autonômico. Assim, ó, o que eu estou trazendo para vocês podem até não acreditar, porque talvez, como a Fabiola falou, pode ser novo. Tudo parte do sistema nervoso. Quem comanda o nosso corpo é o sistema nervoso autônomo. Se ele não funciona, se ele está hiperativado, hipoativado, eles estão em disfunções, desregulado, você vai ter problema. E um deles, foi bom você falar isso, porque eu estava esquecendo de falar esse assunto, são os vícios. Valores, você perde noção de valor. Ah, inclusive isso também. Total. Sabe Esse aquela senso de justiça, de ser justo, de ser, sei lá, perfeccionismo? humano. O Você perfeccionismo é sabia que o terrível, né? perfeccionismo é um dos principais componentes que ditam que uma pessoa está completamente traumatizada? Perfeccionismo. São comportamentos gerais. Que Que incrível. louco isso, Por que né? que a gente não aprende isso na escola? Pois é. E a procrastinação que está na moda, né? Adoro essa procrastinação. Fala um pouquinho sobre a procrastinação. Todo mundo fala. Procrastinação, na visão do trauma, não existe. O que é uma pessoa que se chama de procrastinação? É uma pessoa que está em hiperatividade parasimpática. Ele está down, ele não tem força. É porque quem tá com força, quem tem energia, vai fazer. A Então, vida é dinâmica, né? aí ela procura um profissional, que eu não vou citar o nome aqui, para não causar mais polêmica, Sim. né? Que eu chego a arrepiar. Procura um profissional que não entende nada de fisiologia e que diz para ela assim: você tem que ler 10 livros, você tem que ter força, você é uma fraca mentalmente, você tem que lutar, você tem que produzir. E a pessoa está traumatizada em hiperatividade parasimpática. Como que ela vai se sentir? Pior ainda. Péssima. Aí o quadro piora. Sim, porque ela não dá conta de ler uma frase. E esse profissional... Ela não dá conta de fazer nada, nem de profissional higiene pessoal, muitas vezes. Não sabe nem limpar, às vezes não consegue nem se limpar, nem comer direito. Exatamente, ela não consegue o básico, né? E aí esse profissional colocou ela num buraco ainda maior. Por quê? Porque não entende de fisiologia. Não sabe de trauma, não sabe entender. Vai falar que ela está procrastinando, que ela está se auto-sabotando, que são as palavras do momento. Não é? Então, isso é muito triste, assim. Eu fico bem triste. O principal caminho para você tratar uma pessoa traumatizada é o acolhimento. Ela tem que se sentir segura com você. Ela tem que entender o que está acontecendo com ela e você ajudar o sistema nervoso dela a se reequilibrar. É um processo muito amoroso. É um processo de conexão e não de desconexão, de desafio. A pessoa está naquele estado porque se sentiu ameaçada e se sente ameaçada porque você é um profissional que cobra ela demais. Sim. Por não entender, não é maldade, mas por não entender de uma parte fisiológica primordial, básica, de como o sistema funciona.
E tem bastante gente aprendendo isso contigo. Ah, eu fico feliz. Se puder contribuir, né, Fabiola? A gente, igual eu falei, a gente não é dono da verdade, eu sempre estudei. Quando eu descobri que eu não podia mais jogar futebol, não ia dar certo. Aí eu falei, eu vou estudar então, que pode ser que dê certo, né? Então, eu estudo há muito tempo, eu fiz muita coisa, eu sou um estudioso, eu me considero um estudioso, né? E, mas não um dono da verdade. Sim. Mas tudo que eu estou falando aqui para vocês é para eu estar com essa coragem, com essa firmeza, é porque são coisas que eu já vi resultado. E contra resultado não há argumentação. E eu acho importante isso que você colocou o número de alunos que você já formou também. Então, são pessoas que já estão buscando, estudando isso e trazendo uma nova visão, uma nova versão para Exato. nós mesmos, né? Exatamente. E os clientes, né, Fabiola? Tanta gente que eu já cuidei, tanta gente de resultado. Eu falo que um terapeuta, ele funciona igual um técnico de futebol, ele precisa de resultado. Sim, ele precisa de Ele resultado. precisa de resultado, senão ele não funciona, né? A Eliette Vieira tá colocando aqui, grande Maurício, meu professor. Falando em Eliette, aula, né? querida, aí. Reprogramação biológica mudou minha vida, tanto que hoje ajudo outras pessoas com isso. Eterna gratidão. Obrigado, Eliette, um beijo. Veio bem no que nós No havíamos falado sobre, né? De deixar esse legado, tá trazendo outras mais consciências, mais pessoas com essas consciências para olhar a vida sobre esse aspecto também, né? Não é isso a nossa função, né? A missão é expandir a consciência, então vamos contribuir, né? Exatamente. Vamos contribuir. O Emerson está falando o seguinte: doutor, pode-se dizer que um trauma mental pode ser gerado desde a gestação, devido à mãe sofrer muitas angústias e dores no convívio familiar. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o convívio familiar, né? Que é difícil também quando tem esses traumas, né, Maurício? Muito. E como é comum, né? Muito comum. E o Emerson, boa noite, Emerson. O Emerson coloca uma coisa muito importante. Os 9 meses de gestação, Bessel van der Kolk, que é um holandês que mora nos Estados Unidos e preside uma unidade de trauma e tal, ele e outros autores falam que os 9 meses gestacionais é a fase mais importante da nossa vida, mais que a primeira infância. Eu, durante muito tempo, acreditei que a primeira infância, até os 7, 8 anos, era o mais importante. Não é a vida fetal. É a gestação. É a vida fetal. Então, o que essa mãe passou vai moldar muito do que você... Na verdade, olha, Emerson, olha que legal. O que você passou na barriga da tua mãe vai moldar o seu sistema nervoso autônomo. E o seu sistema autônomo vai moldar você. Que é o que não Se tem. você vai ser mais ansioso, hiperexcitado, se você vai ser mais depressivo, se você vai ter tendência a trauma, a sintoma físico, se você vai ter tendência a sintoma comportamental. Inclusive, você falou da compulsão alimentar, outra característica de trauma, insônia. Eu costumo fazer uma perguntinha básica assim para a pessoa. Como é que você dorme? Ih, péssimo. Como que você come? Horroroso. Trauma. É 2 aspectos cruciais para saber que o sistema nervoso autônomo está bagunçado. Totalmente bagunçado. A pessoa não dorme e não lida bem com o alimento. Ou ela é compulsiva ou ela come nada. E, Maurício, e aquelas pessoas que têm dificuldade, agora já conheço algumas pessoas que têm dificuldade em alimentação. Não é que elas não comem ou são compulsivas, mas que certos alimentos é muito restrito, entendeu? Que é a seletividade alimentar. Muito seleto, que não experimenta nada, não. Isso também pode ser. Isso é sistema nervoso em desarmonia. Pode ser que alguns alimentos lembrem alguma coisa muito ruim para aquela criança. Pode ser uma insegurança, medo da criança de comer algo novo. Mas a moral da história, um sistema autônomo bagunçado já desde pequeno. E aí entra o que o Emerson falou. Pode ter sido um componente de vida fetal. Pode ter sido um trauma transgeracional? Pode. Que está trazendo. Está trazendo. Quer ver um exemplo disso? Às vezes ele vem de uma bisavó que passou fome e não tinha muita coisa para se comer. Quase nada. Então a criança tem o que a gente chama de amor cego, então ela come muito pouco. Ela come aquilo que a avó comia, só. Aí a seletividade dela tem a ver com aquilo sistêmico, lá que tá... ancestral. Como é que você sabe disso, Maurício? Testando. É aquilo que a gente já conversou. Sim. Tudo é testado. Eu não falo nada. Eu não acho nada. Eu tinha um professor que falava que quem acha está procurando alguma coisa e nunca encontra. Eu achava interessante isso, né? Então a gente não acha nada. A gente testa tudo e o seu corpo me fala, me dá a resposta.
Uhum. Maurício, a questão da constelação familiar, você trabalha também? Entra no trabalho, não, quando é transgeracional, ou é mais na reprogramação mesmo que ela trata? Dentro da reprogramação, nós conseguimos resolver muitos traumas transgeracionais. Ah, dentro da Dentro da reprogramação. reprogramação. Tanto que a constelação é um dos pilares do método reprogramação. Mas veja, vamos esclarecer. Não é a constelação. A Sim, constelação é uma técnica sim. desenvolvida por Bert Hellinger, onde se tem grupos ou bonecos tal. Uhum. Não, a reprogramação não trabalha com constelação. Mas o princípio da constelação é o campo morfogenético Isso, de campo. Rupert Sheldrake. Isso nós temos dentro da Dentro da. reprogramação. Ah, mas então o campo que vai mostrar. É o campo que mostra tudo. Isso nós temos. Porque nós usamos desse estudo, que é uma fisiologia, eu chamo de biologia familiar. Então, isso tem dentro da reprogramação biológica. E essa questão do campo é algo fantástico. Eu né? acho lindo, eu sempre gostei. Sempre fui um apaixonado. Inclusive, um dos mestres, é o Jair, que já esteve aqui, é um cara que eu tenho um respeito e uma admiração muito grande. Hoje a gente tem o prazer de ser amigos, né? Mas eu já conheço o trabalho dele, que chegava nos meus ouvidos aí lá em Cascavel, da constelação, muito antes de eu conhecer ele. Foi até um negócio muito louco, assim. Eu nem conhecia e eu mandava um monte de paciente e ele retribuía e aquilo vinha os resultados. Então eu sempre tive muito respeito pela constelação. Mas depois eu fui entendendo que apesar da técnica da constelação ser bacana, o que eu mais admirava era o campo morfogenético. Era o mais espetacular para mim. E aí eu consegui, dentro dos meus estudos, colocar isso dentro da reprogramação. Que é incrível essa questão do campo, né? Porque eu fiz uma constelação. A primeira constelação que eu fiz, me indicaram, fui, fiz. Aí aconteceu tudo lá. Eu falei, mas alguém sabia a história da minha família? Isso não tá certo. Alguém incrível, contou e tal. Beleza. Vim pra casa e tal. Falei, mas sabe o que eu vou fazer? Aquela bem São Tomé, sabe? Só acredito vendo. Eu vou lá na próxima vez, vou participar. Aí eu senti o que é um campo e o que o campo traz de informações. É E lindo. é incrível É isso. lindo, é um trabalho lindíssimo. Para você que está nos ouvindo aí assistindo, é muito demorado para eu contar. Procura no YouTube depois a experiência do 101º macaco. A experiência do 101º macaco. Ela foi aonde Rupert Sheldrake descobriu o campo morfogenético. É lindo. Conta um pouquinho. Conto. Resumidamente, conta um Não, pouquinho para conto nós sim. o que aconteceu O nessa Rupert história. Sheldrake, ele tinha os colaboradores, né? Então, o que ele fez? Ele colocou um grupo de colaborador numa ilha tropical muito distante da outra. E começou a observar o comportamento dos macacos. Então, tem essa experiência, tanto com raízes de árvores quanto com coco. Eu vou contar da raiz que eu acho mais impressionante. Então, ele percebia que, numa determinada ilha, os macacos adoravam comer raízes de árvores. Desciam, comiam, voltavam, subia a ilha tal, e assim por diante. Um dia, uma das ilhas teve uma maré muito alta. E boa parte das raízes que os macacos comiam ficaram submersas na água do mar. E os macacos, para não morrer afogados, subiram a ilha. Quando a maré baixou, eles desceram para voltar a comer aquelas raízes. E eles tiveram a grata satisfação de estar salgada, porque ficou submersa. Muito bem, eles comeram as raízes e depois, quando acabou aquela leva de raízes salgadas, as próximas raízes que não estavam salgadas, eles iam salgar no mar. Eles desciam, molhavam a raiz no mar e comia para ficar salgadinho. Diz a teoria de Sheldrake que após ali o 101º macaco, é simbólico isso, após um grande número de macacos fazer isso, na outra ilha começou o mesmo comportamento. E eles não tiveram maré alta lá. Nem contato com esses Nem macacos. contato com isso. Mas eles começaram a aplicar o mesmo comportamento inexplicavelmente. Então, se nós estamos aqui hoje conversando sobre coisas boas, coisas que vêm para nos ajudar, pessoas estão nos ouvindo, conversando sobre, isso também pode fazer com que todo o campo coletivo tenha avanços? Perfeitamente. Que é a massa crítica, que é a nossa luta. Após uma porcentagem, Sara que sabe disso certinho, o número da porcentagem, após uma porcentagem específica mudar o comportamento, o mundo muda. Não precisa todo mundo. Mas precisa vir essa consciência expandir, qual né? que é, amor, a massa crítica? 10%.
Quando 10% da população se mudar, pensando no bem, pensando na justiça, pensando em ideais mudando melhores. o comportamento, Fabíola, não só pensando. Sim, isso. Pensando e mudando Investindo o comportamento. nisso. Perfeito. O mundo começa a sofrer essa reação em cadeia. Olha só, pessoal, por isso, olha a importância disso. Então, assim, eu não vou mudar porque o mundo tá todo assim, não vou me esforçar, tá. Não. Cada um fazendo a sua parte, cada um buscando um pouquinho que seja a evolução, em 10% da população é muita gente, eu sei disso, que é muita gente. É. Mas a gente consegue dar um salto. A gente chega lá, né, Fabíola? Nós somos otimistas, Com né? certeza, senão nós não estaríamos aqui, né, Maurício? Porque você ter saído de Cascavel para vir até aqui, eu estar aqui hoje, se nós não fôssemos idealistas e otimistas, nós não estaríamos aqui hoje, Concordo né? com você plenamente. E tomara que existam muito mais pessoas como nós buscando isso também, né? E tem, né? Por isso que quando você perguntou sobre o otimismo, poxa, hoje se fala muito mais nisso do que se falava antigamente, né? Hoje, antigamente, quantos não foram queimados na fogueira, Fabíola, por falar coisas, nem esse tanto que nós estamos falando aqui, Sim, né? sim. Então, é uma evolução. Agora, o processo evolutivo, ele é lento. Ele não é um start, assim, estala o dedo e você... É lento. E a gente está nessa leva, né? Nós estamos nesse processo e eu sou muito feliz por isso. O Mário Sérgio Cortella falava assim, né? Quando você morrer, alguém vai sentir falta? Eu acho que esse é o grande caminho, assim. É bem gostoso isso, né? É deixar um legadinho, né? Ó, contribuiu para o mundo, fez uma passagem interessante por aqui. Esse é o meu objetivo. Eu sei que é o objetivo de Sara e é o objetivo de muita gente que está tentando contribuir de alguma forma, né? É o que eu estou fazendo, o que eu faço para melhorar o meu entorno e o meu mesmo, né? Primeiro eu. Isso. Como eu melhoro. Isso. Tem que ter essa experiência, né? Tem que funcionar comigo. Senão não adianta eu vir aqui falar um monte de coisa se não funciona, né? Exato. Muito bem colocado. Evoluir, conseguir, aí sim eu posso estar colocando para o outro, né? Mas primeiro a experiência é minha, né? O seu próprio podcast, né? Que eu estava perguntando para você em off ali como surgiu a ideia, né? Que eu gosto muito desse modelo. E aí você estava falando para mim, então você é uma contribuidora, você traz pessoas aqui que falam, que ajuda a expandir, que faz as pessoas do outro lado pensar, raciocinar sobre isso. Olha que espetáculo. Né? E quanto eu aprendo também, né? Quanto eu consigo expandir a minha consciência aqui. E a Jéssica tá falando muitas consciências despertando. A Jéssica também é uma pessoa assim que tá buscando muito isso, estudando muito. Estamos no caminho. Estamos sim, Jéssica, graças a Deus. Graças a Deus. Acredito que cada dia mais, né? As gerações que estão vindo já estão vindo mais preparadas também, né? Já estão vindo, né? E você perguntou, Fabíola, uma hora aí. A gente falou de tanto assunto, né? Você falou dos relacionamentos, lembra que você falou? Vamos falar um pouquinho sobre relacionamento, Maurício? Vamos, sim, é bem gostoso, né? Então, o que acontece? A gente cria uma ansiedade hoje como pai e como mãe, eu e Sara, né? A gente tem bastante estudo e eu e Sara conversa muito. Será que estamos nos caminhos com os nossos filhos, né? Porque por mais que a gente é terapeuta, nós somos imperfeitos. E eu acredito que por ser terapeuta ainda fica uma cobrança maior, né, Maurício? Perfeito. Principalmente nossa. Né? Isso. A gente se cobra muito, né? Mas aí eu e a Sara, a gente se acalma e fala assim, do que nós recebemos dos nossos pais, o que nós já conseguimos mudar, não é uma evolução? Nossa. Talvez eu já seja um pai, não vou dizer melhor, não gosto dessa palavra. Não. Eu não sou um pai melhor que o meu pai, mas talvez eu sou um pai um pouco mais consciente que o meu pai. Talvez meu filho vai ser mais do que eu. E isso não é a beleza da evolução? Não é assim que a gente vai evoluindo? Né? Por isso, no meu conteúdo, se vocês acompanharem, eu sou o maior defensor de pai e mãe. Uhum. Porque o pai e a mãe, eles também tiveram em lugares muito difíceis, que às vezes a gente conheceu eles grandes, a gente não para pensar, né? Às vezes não tem para dar. E é normal você julgar, você querer tacar pedra, você querer fazer isso. Mas uma coisa é fato. Nós somos muito sequelados por essa condição. E é legal falar disso porque, assim, eu pego muita gente no consultório que eu escuto falar, é muito legal. E aí, a hora que eu chamo a pessoa para consciência, ela recebe um choque. O jeito que ela fala, aí eu escuto, e aí eu começo a fazer algumas perguntas. Eu falo, então, você queria ser outra pessoa? Não, mas...
Não, a pessoa fica confusa. Então você não se gosta porque você tem esse comportamento? Porque do jeito que você está me falando, você fica claro que você não gosta. Mas se eu estiver errado, você me corrige. Não, doutor, eu acho que é isso mesmo. Eu não me gosto porque eu não queria fazer isso. Aí eu chamo o paciente para entender uma coisa muito interessante. E no consultório eu falo mais um palavrão, Fabíola. Não vou falar aqui com você. Vou ser mais comedido. No consultório eu digo assim, fulano, presta atenção, é mais bonito fazer cocô ou beijar? Aí o paciente dá uma gargalhada e fala assim, doutor, eu acho que beijar, né? Mas você faz cocô também. Todo dia. Todo dia. Então, tecnicamente, nós temos luz e sombra. O grande erro é que no mundo da terceira dimensão, que é o nosso mundo, a gente foi criado muito para dualidade. A gente veio criando lá de baixo igrejas, avós, crenças, escola, a ter o bem e o mal. Então, a lama suja, a água limpa. Então, eu não gosto da lama. Eu tenho a árvore cheia de folhas, ela é linda. A mais sequinha é feia. Aí é o bonito e o feio. Pode perceber. Aí é o câncer maligno e o câncer benigno. Tudo tem que ter o bem e o mal. O bem e o mal. No mundo que a gente sonha mais de quinta dimensão, é um mundo onde nós temos a polaridade. A polaridade acolhe tudo. Acolhe o que há em você de luz e o que há em você de sombra. Então, na minha época, eu estou com 52 anos, eu convivia muito em sítio. E era incrível a quantidade de crianças que perdiam a perna na linha do trem. Incrivelmente. Perdia a perna. Essa criança não está sequelada? Ela vai ter que crescer com dificuldades. Quando ela for adulta, ela vai ter que corrigir a sequela dela de alguma forma. Mas ela nunca vai receber a perna de novo. Ela vai colocar uma prótese que vai tentar, né, dar uma condição para ela. Muito bem. Nós temos sequelas emocionais. Talvez para você ser diferente do que você quer, você tinha que nascer de novo. Completamente em outra família. E isso é totalmente... Não dá certo. Não dá. Não tem o que inviável. Então, o primeiro caminho para eu me curar é eu acolher o que eu acho que eu tenho de feio. Mas que não é feio, é parte de você. Esse é o caminho da cura. É quando, se eu sou um pouquinho ansioso a mais, eu tenho técnicas respiratórias, posso procurar uma ajuda, mas eu não tenho raiva de mim porque eu sou ansioso. Eu só aprendo a gerenciar a minha ansiedade. Eu me aceito. Se eu sou explosivo, eu não fico brigando e me dando porrada porque eu sou explosivo. Isso faz parte de alguma sequela da minha criação. Mas eu sei que se eu continuar muito explosivo, eu posso ferir as pessoas ao meu redor. Então, como eu posso gerenciar? Mas se eu me odiar por ser explosivo, não aceitar isso, eu não me curo. Então, sabe, pessoal, é acolher. Acolher o que você tem, acolher o que você é. E aquilo que você percebe que pode ferir a si mesmo, aos outros, vamos gerenciar, existem estudos, existe ajuda. Você não está sozinho aí, você pode procurar ajuda. Uma das coisas dos mamíferos é a coletividade, que é linda, o engajamento social, certo? A gente se cura com engajamento social. Então, você pode procurar ajuda, mas não brigue com as suas sombras. As sombras fazem parte de você, assim como fazer cocô. Parece feio, fedido, o beijar é mais gostoso, mas você faz isso também. E é importante. E é importantíssimo para o seu corpo. Né? Porque daí você fica bem, né? Se você... Então, você tem relacionamento com o teu pai? Você acha que você tem aí um trauma com a sua mãe? Provavelmente. Parabéns. Bem-vindo ao mundo de Marlboro. Se é do tempo dessa propaganda, a Marlboro e a Hollywood faziam propagandas lindíssimas de cigarro. Aí a Marlboro tinha um slogan. Bem-vindo ao mundo de Marlboro. Os cowboys. Não é? Lembra? É isso aí. Então, se você tem trauma, alguma coisa, eu tenho trauma com o pai, meu pai fez isso, minha mãe fez isso, parabéns, bem-vindo ao mundo. Humano, né? Humano. Mas saibam que não fizeram por maldade, eles também foram crianças e agora você é adulto. Então, para de mimimi, para de chorar. Como que eu posso aprender a gerenciar isso? Não sei. Procure ajuda. Nós estamos aqui para te ajudar. Tem infinitos terapeutas para te ajudar a sair desse mundo do vitimismo, né? Sara gosta muito disso. O triângulo dramático de Karpman, né? Um psicólogo que estudou isso. Um salvador, um algoz e uma vítima. Já reparou como nós nos enfiamos nesse mundo? Sim. Ou eu sou vítima, sim. E se eu sou vítima, alguém tem que me salvar e alguém me fez mal, não é? Se eu sou algoz, eu às vezes estou no sentimento de culpa, porque eu machuquei alguém.
Certo? Se eu sou o salvador, a minha vida está atrasada porque eu estou tentando salvar alguém que eu não posso O salvar. outro fazendo pelo outro. Esse triângulo é horroroso. Ele alimenta o sofrimento. O triângulo dramático. Você fica preso num sofrimento sem fim. Então, vamos E sair vicia, disso. né? E vicia. Vicia ficar nos papéis, né? Principalmente a Totalmente. vítima, né? Porque aí gera comportamento, né? E comportamento gera hábito. E hábito você acostuma com aquilo. É igual um paciente me falou assim, mas Maurício, como que eu posso falar em público? Como que eu posso falar em público? Eu falei assim, é hábito, você tem hábito de falar em público? Não, eu não tenho. Então, eu não tinha hábito, Fabrício, é real. Eu não tinha hábito de pedir bênção. Eu achava lindo quando um filho pedia bênção para o pai e eu não pedia bênção para meus pais, eu não fui educado. Mas um dia eu botei na cabeça que eu queria pedir bênção. Tão bonito, né? Mas foi Tão desafiador para mim. importante. Por Eu também exemplo, não fui educada mas quando eu falo com meu pai, eu peço hoje. que legal, não foi? Foi. Mas- E abençoou o meu filho Mas muito. você teve que construir um hábito. Construir. Eu me lembro que era tão engraçado, eu pegava o celular assim, ó, se meu pai tocasse ou minha mãe tivesse aqui, o pessoal que está aí nos bastidores, eu... Só um minutinho, pai. Morrendo de vergonha. Mas eu falei assim, eu quero isso. Hoje se tornou tão natural que eu nem percebo eu falando. E Quer você dizer, já tá falando. tenha alma, eu já estou falando, não tenha vergonha. Quantas coisas a gente não pode mudar simplesmente por um hábito? Só por um hábito. Às vezes você acha que eu tenho um trauma, eu estou carregando. Tenha o hábito. Mas, doutor, eu às vezes vou falar em público, uma palestra de 5 minutos, nossa senhora, me dá uma diarreia. Beleza, vá no banheiro antes, escute uma música boa, põe um cheiro que você gosta. Né? Ah, como assim, doutor? O que você gosta de cheirar? Que cheiro? Ah, o manjericão. Então, passa manjericão na sua mão, cheira antes da palestra. Que música você gosta de ouvir? Ah, esse estilo. Assiste um pouquinho antes da palestra. Isso vai consolidando o teu sistema nervoso para enfrentar aquilo. Agora, vai dar dor de barriga? Vai. Talvez as primeiras 50 vezes vai. Encara a dor de barriga também, Cara, né? qual é o problema? Qual é o problema? Por que não pode ser desconfortável? Porque tudo tem que ser confortável. Pois é, hoje eu até estava vendo sobre isso, sabe? De falar sobre o desconforto. Que as pessoas, até eu estava vendo uma mulher falando sobre os filhos, que ela está educando os filhos para lidar com o desconforto e com a frustração. Olha que espetáculo. Nós viemos de uma geração que falava muito em ficar no conforto, né? Muito, muito. E hoje também ainda existe isso, né? Tem que Crianças que desconstruir, não né? sabem lidar com o processo de frustração, que não entendem um processo, que não entendem que eu posso ficar triste. Isso é sentimento. Uhum. Uma criança, ela pode ficar triste. Às vezes a criança está triste dentro de casa, o pai e a mãe cobra. Por que você está assim? Dá risada, tem que ficar para cima. Eu não tenho nada. Ai, você falou alguma coisa sobre bullying também. Outro dia você Aham. falou um conteúdo. Fala um pouquinho sobre bullying. Onde começa o bullying? Dentro de lembro. casa. Coloca um pouquinho isso pra nós. Eu tô te espremendo aqui hoje, né? Eu tô Não, aproveitando mas o conteúdo hoje eu aqui, tô- Maurício. Eu estou à disposição, Fabíola. Se puder ser útil e contribuir. Tem um estudo sistêmico que eu concordo bastante, ele não é meu, isso é um estudo sistêmico, né? O Hellinger, em algumas passagens, falava isso. O bullying começa em casa. Quando você... A escola é apenas uma extensão do lar. Sempre foi e sempre será. Uhum. Certo? Então, muitas vezes, um pai vai reclamar que o filho está fazendo bullying em casa, mas ele está comparando os filhos dentro de casa. Porque o outro não teve a melhor nota e o outro teve a melhor nota. E aí, a comparação é violenta. É, né? Qualquer comparação é extremamente violenta. Então, o bullying começa em casa. Às vezes, o pai vai ensinar o filho a mexer com alguma coisa elétrica ou de chave de fenda. A moleque não consegue, mas você é burro, mãe, moleque. Eu já te falei 3 vezes. Aí o moleque recebe um bullying na escola e o problema é na escola. Então, a gente não está atento Tá recebendo em casa diariamente. diariamente. Comparações, ofensas, xingamentos. Às vezes a criança vê o pai xingar a mãe, tratar mal a mãe. Né? Aí a escola é apenas um reflexo disso. Aí a briga fica com a escola. Mas é a velha mania que nós temos, aí você vai concordar, Fabiola, da gente não olhar pra gente. Você já falou isso aqui. A gente não olha pra gente e acha que o problema está lá fora. Terceiriza, né, Terceiriza. Maurício? É isso aí. É isso aí. Autorresponsabilidade dá trabalho. Mas para eu ter autorresponsabilidade, eu preciso de consciência. Se eu não tiver com a mente mais expandida, eu não reconheço que eu errei.
Uma das características mais lindas numa recomposição de um casal, de uma família, de um pai, de uma mãe, eu já até gravei um conteúdo desse, é não admitir o erro. Por que pai não pode falar para um filho que errou? Por que não pode? Filho, cara, vacilei, filho. Nossa, o papai pisou na bola. Eu sinto muito, filho. Por que não pode? Pode, deve, né? Deve, mas não é o que acontece. Era aquela coisa assim, não, pai e mãe tem que passar aquela imagem de... Perfeito. Mas quem é perfeito é de outro planeta, Fabiola, porque o ser humano é imperfeito. Aí depois você vai percebendo, vai crescendo e vai vendo, não, mas ele não é tudo isso, ou ele tá. E daí vem a frustração também, né? Aí vem a frustração. Porque ele não se mostrou como ele era, mas a partir do momento você vai começar a ver como ele é também, né? E daí vem toda mais alguma coisa pra você estar tendo que assimilar depois e trabalhar, disso, né? Você pega um casal, por exemplo, o casal tem desavenças, ninguém reconhece o que faz, por causa da inconsciência, onde isso vai parar? A maior parte a gente sabe, que são as separações. Sim. Porque não consegue se sustentar. O casal não consegue se sustentar inconsciente. Porque quando você está inconsciente, você vai entrar inevitavelmente na disputa de poder. É o ego, quem está certo, eu estou certo. Aí isso vai levar a um lugar muito ruim, extremamente ruim. Então, de novo, olha só, parece repetitivo, nós estamos caindo na consciência de novo, na expansão. Porque você tem uma máquina na tua cabeça, todos nós, uma máquina de uma tecnologia absurda. A gente não tem ideia. Há quem diga que 40% de uso da mente a gente poderia evitar. Tem um filme que retrata bem isso, porque ele é baseado em ciência, que é o filme Lucy. Se você não assistiu, pega para você assistir. Então, assim, nós temos uma capacidade mental, mas a gente não sabe nada sobre a mente, não sabe nada. E a gente acha que a gente está... E por muito tempo, até você já colocou isso, foram queimados na fogueira, quem se atrevia a buscar, né? Perfeitamente. Porque a gente teve um retrocesso muito grande ali na Idade Média, né? Exato. Foi um... retrocesso mesmo. E daí ainda a gente teve que lidar com a herança do medo, né? Do conhecimento. Perfeitamente. Não é? Porque hoje nós podemos falar, nós estamos aqui, mas até tempos atrás nós tínhamos estava travado. Totalmente travado. Né? Mas também tem o outro lado. Em pleno, que século que nós estamos aí, que eu não sou bom em século. Hoje nós estamos no século XXI. 21. Acho que é isso. Século XXI. Século XXI, nós ainda estamos vendo guerra. Sim. Você percebe ainda a inconsciência reinando, muito menos que na Idade Média, é preciso fazer jus, mas ainda a inconsciência que as pessoas não conseguem resolver, é sempre disputa de poder, de território, é isso que a tá mesma acontecendo. coisa, né? Mesma coisa. Se repete. Por anos, por séculos, né? Vamos falar assim. Eu falo que há 2000 anos ele esteve aqui, andou por aqui, e a gente não conseguiu compreender ainda a mensagem, né? Aquela música do Raul é muito oportuna, né? Que eu nasci há 2000 anos atrás, né? Ele fala exatamente, eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Isso é uma música atual para os tempos de hoje. E a única coisa que cura hoje é o amor, né? É o que ele veio trazer há 2000 anos, tentar ensinar e pôr na nossa... Na verdade... Nós temos, né? Mas é bem desvirtuado, né? O ego mascara muito o sentimento, né? E o ego, se você me permite, o ego tem uma passagem interessante sobre o ego. Eu, quando era menino, assim, eu não vou dizer menino, mas adulto jovem, a coisa mais difícil para mim que eu queria entender era o que era física quântica e o que era o ego. Eram duas coisas difíceis para mim, porque ninguém, o ego é o centro da personalidade, falava e eu não entendia nada. E a física quântica também eu não entendia nada. A física quântica está certo, porque os próprios físicos quânticos falam, se você entendeu a física quântica é porque você não entendeu nada. Então assim, eles até brincam, né? Agora... então eu acho que eu tô no caminho, porque por aí. Eu olho aquilo e é difícil de entender mesmo. Inclusive a física quântica está dentro da formação de reprogramação. Eu ensino coisas muito bonitas da mecânica quântica aplicada à saúde, tá? Só um parênteses. Muito bem. Agora, o ego eu aprendi de um jeito espetacular. E aí eu acho que eu queria compartilhar com você, se for possível. Vamos lá. Muito bem. O ego parte do pensamento. Muito bem. Eu vou te fazer uma pergunta, Fabiola. Você é o seu coração
ou o seu coração está em você? Qual a resposta você me daria? A Fabíola, você é o seu coração ou o seu coração faz parte de você? Por muito tempo, o meu coração fez parte de mim. Hoje eu estou sendo mais o meu coração, Muito bem. tá? Se eu for o meu coração, você me respondeu bacana, foi uma resposta filosófica. Porque eu tô buscando esse equilíbrio, Eu entendi. entendeu? Entendi a sua expansão e tal. Mas ela é filosófica, a sua resposta, ela não é real. Porque se eu fosse o meu coração, olha o que ia acontecer aqui, ó. Maurício, como você tá? Eu tô bem, Fabiola. Eu tô pulando, tô Ó, batendo. você tá batendo no seu coração? Então você tinha que bater, Sim, né? Então, anatomicamente e fisiologicamente, seu coração está em você. sim, sim, Mas eu sim. entendi sua resposta Sim. do ponto de vista filosófico. O seu pulmão é a mesma coisa, ele está em você. Uhum. Então, a sua mente também está em você. Você não é sua mente. Sim. E a principal característica da mente, o principal é o pensamento. Da parte mais nobre do cérebro. É pensar. Mas você não é o que você pensa. O pensamento, ele faz parte de você. O pensamento, ele tem uma característica. Eu posso convidar você, Fabíola, para a gente ir lá no deserto do Saara agora, imaginar. Você provavelmente vai estar indo comigo. Sim. E a gente imaginar um elefante branco de bolinha verde. Ó, você já pensou nele. Então nós podemos produzir pensamento. Mas os pensamentos, a maior parte deles, eles vêm na gente. Eles são produzidos autonomicamente. Eu falo que a mente funciona como uma rede de Wi-Fi, sistema familiar. O que meus avós, bisavós, minhas gerações pensaram, muito está em mim. Então, o que é o ego? É quando eu me identifico com o meu pensamento. Eu acho que eu sou aquilo. Então vamos imaginar que venha um pensamento, nossa, eu sou foda, eu estudo pra caramba, eu sou o cara, eu sou o rei, eu vou erguer meu nariz e tal. E eu me identifico com esse pensamento hiperinsuflado. Como que vai ser meu ego? Hiperinsuflado. Eu vou me achar o Xuxo, certo? Ou ao contrário. Nossa, eu não valho nada, cara, eu não sei fazer nada, ninguém gosta de mim e tal. Aí eu vou... Quando você se identifica com o seu pensamento, aí forma o teu ego. Esse é um jeito rápido e muito fácil de te explicar. E o grande problema hoje da humanidade, entre tantos, é exatamente... Tá identificada. Identificado com o ego, totalmente, com o pensamento. A gente dá muita moral pro pensamento, Fabíola. O pensamento não era pra gente dar moral assim. Tanto que a Sara, que tá aqui assistindo a gente, e me acompanhou, a Sara é formada em Mindfulness. Ela é instrutora, certo? Muito bem. E no Mindfulness existem técnicas lindíssimas para você lidar com o seu pensamento, porque o seu pensamento não é você. E a gente identifica com isso. Sara me ensinou nessa caminhada minha muita coisa sobre pensamento. Sobre desvirtuar coisas... Nossa, e como é identificado, né? Horroroso. Horroroso. Tá E te em- destrói, né? As Sim. pessoas se matam por quê, Fabiola? Pensamento. Pensamento. Mente. Pensamento. Se identifica, ela acha que ela se torna aquilo, e aí ela se identifica aí. A Sara sabe disso. E atrocidades também são cometidas Total, por isso, né? Total. A Sara sabe que eu tinha um problema de pensamento muito pesado. Eu morria de medo de roubarem minhas crianças. Nossas crianças, nossos filhos. Eu ia pescar com eles, daqui a pouco eu saía gritando, Estela, Estela, Pedro, cadê o Pedro? A Sara ria, hoje ri, né? Mas eu ficava desesperado. Onde estão esses moleques? Medo de roubar. Medo de roubar, terrível. O que era isso? Mas eu nunca tive filho roubado. Mas eu não sei se algum ancestral meu teve. Isso que eu ia... Então o medo estava em mim. O pensamento estava em mim. Mas eu não sou o que eu penso. Então, aí hoje, já há muito tempo, eu trabalho com uma técnica super simples que modula esses pensamentos e você começa a perder a identificação com eles. Então, para quem está nos ouvindo aí, não dê moral para o que você pensa. É só um pensamento. Já pensou se você prestasse atenção em cada batida do seu coração? Você não ia fazer mais nada na sua vida de só ficar escutando o teu coração bater, não é? Sim. Então para de dar moral pro teu pensamento, não é assim que funciona. Você não é o que você pensa. Aí que vem a importância de técnicas também, né? De respiração, de meditação, de uma boa Total. caminhada, né, Maurício? De algo que te saia um pouco desse mental, né? Perfeito. E a gente, foi bom Da você falar, essência, né? foi bom você falar nisso, porque já me perguntaram, mas professor, o senhor defende a atividade física? Claro. Defende uma boa alimentação? É óbvio. A gente só acrescenta assim, para você
tratar traumas que você teve, se você está apresentando sinais de um sistema autônomo desregulado, tem técnicas como a reprogramação para você te ajudar nesse processo de reencontro consigo mesmo, de reequilibrar o teu sistema. E é preciso buscar uma técnica, algo que reequilibre, para depois você buscar uma vida mais equilibrada também, mas é necessário. Parabéns, senão você não consegue. Senão Você vai não buscar, consegue. vou meditar, vou sentar lá, mas não vou conseguir Sabe nada aquela também. pessoa que fala para você já deve ter escutado esse tipo de pessoa. Tudo que eu começo eu paro. Uhum. Eu tento fazer tal coisa. O que é isso? É trauma, filho. É sistema bagunçado. A pessoa não consegue botar um foco porque o sistema dela tá bagunçado. Não é a mente que tá fraca. Você não vale nada, sua mente tá fraca, você tem que ler 70 livros por dia ou por mês. Que jeito? Pô, o cara Não aguenta. vai. Então, assim, ó, fica a dica de buscar esse equilíbrio. Primeiro você vai alcançar buscando uma ajuda para equilibrar o sistema. Estamos falando em sistema, né? Falando em sistema. E depois buscar o equilíbrio da vida, que daí vem da alimentação, do exercício físico, a meditação e tudo mais, né? Porque se o seu sistema estiver equilibrado, a sua cabeça está melhor. Olha que interessante, porque lembra que eu falei que quando se fala de parte de sentir, sensorial, o corpo manda na cabeça? Então, se o seu corpo está bem, a sua mente está boa. Olha que interessante. Sim, porque quando você tá bem, você nem tem muito tempo pra, Isso. né? A vida flui. Agora começa a ficar com pensamentos ou o corpo ruim e tal, tudo vai desequilibrando ali, não gira, não vai pra frente, nada vai pra frente. E a gente foi criado muito assim, ó. A cabeça tem que estar boa para o corpo estar bom. É o contrário. É o contrário. O seu corpo tem que estar bem, porque foi por lá que você vivenciou os traumas. Tudo que você sentiu de bom e de ruim na sua vida, vou repetir. Veio através do corpo. Do corpo. Tudo que você vivenciou de bom e de ruim na sua vida veio pelo corpo. Aquele abraço, aquele carinho, mas aquele maus tratos também, foi tudo o corpo. A sua mente só processou. E aí, se você conseguiu eliminar aquilo, beleza, lutar ou fugir. Se você não conseguiu, tá aí. E às vezes você pode não estar entendendo porque que certas coisas da sua vida não estão funcionando. E a mente, como a Jéssica está colocando aqui, a mente mente, né? Então, muitas vezes você passou por algo e a tua mente está mentindo para você até hoje. Perfeitamente. Perfeitamente, Fabiola. Nossa, Maurício, eu tô assim... É um assunto lindo, né? É gostoso falar disso. É muito bonito, é muito rico. Eu também gosto muito. Eu sou suspeito, Fabiola. Eu faço isso todo dia. Eu gosto demais do que eu faço. Eu sou um daqueles que não vai trabalhar de manhã. É uma riqueza. Eu vou me divertir, eu vou conhecer pessoas, eu gosto muito Muitas disso. histórias, né, devem chegar para ti. Adoro ouvir história. Adoro descobrir que eu tenho paixão de ouvir história das pessoas. Eu também gosto. Contar. Nossa, eu gosto demais. Então eu me realizo, né? É uma realização mesmo. Pessoal, bastante conteúdo aí, bastante expansão de consciência nós percebemos hoje aqui. Inclusive a minha percepção, a minha expansão vai ser grande. O pessoal também de casa que está colocando, né? A Claudete está parabenizando pelo conteúdo. Obrigado, Claudete. Né? Obrigado por você estar aí. A Joyce também, Joyce Slane está falando, a Sandra, maravilha de podcast. O Emerson, mente sã, corpo sã. Só não me lembro do autor da frase. A Marisa, abraço Marisa, que assunto fascinante. Pessoal, se vocês estão gostando do assunto, compartilha também com outras pessoas, com os familiares, com os amigos. Se inscreve no canal para que eu possa também estar trazendo mais conteúdo como esse. E agora chegou uma hora, assim, que a gente vai deixar um presente aqui para o pessoal que esteve conosco, Maurício. A gente vai estar sorteando um presente da Cláudia Maroso, é uma semi-joia, né? Que legal. Então, para a galerinha que está em casa, pessoal... primeira pessoa que responder eu quero, vai levar o presente da Cláudia Maroso. Olha só. Vamos esperar aí para ver quem... Vai vir rápido aí. Legal. O Emerson levou então o presente. Emerson, é seu, tava ligadinho aí. A Jéssica tá falando, o Dr. Maurício ganhou uma seguidora. Obrigado, querida. Deus e tem abençoe, muito obrigado. conteúdo lá muito nas conteúdo. Redes sociais, né, Maurício? Eu produzo bastante. Muito conteúdo mesmo, e muita coisa, assunto bom, de qualidade de conteúdo, é de qualidade, fundamentado. Obrigado, Fabio. É incrível, eu assim, estou assim,
com consciência expandida, com certeza. E assim, meu coração tá só gratidão. Poxa Eu sei que aquele dia que nós nos vimos, a primeira vez que eu te vi, eu comentei contigo antes, eu falei, eu já conheço ele. Alguma coisa me ligava, até o ponto que, né, a gente me trouxe aqui, né, trouxe Fabiola? aqui, você veio até a nossa casa aqui, e como foi grandioso esse encontro, assim, Eu de fico expansão feliz. de consciência. Estamos com portas abertas para te acolher quando quiser voltar, estamos aqui. Prazer é meu, sempre vou estar disponível, porque eu gosto muito desse trabalho. Para mim é um trabalho de conscientização, né? Então, nós somos idealistas, né, Fabiola? Você Sim, estava falando somos. sobre isso. Então, é fundamental. A gente precisa dessa porta aberta. Então, você tem um trabalho lindíssimo. Então, me acolheu, né? Eu gosto muito desse formato podcast, como eu disse para você. Eu estive em São Paulo, estive aqui, e é uma coisa que eu adoro. Então, eu também estou disponível sempre que você precisar. E nada é planejado, né, Maurício? Você vê? Nada. E tudo flui assim. Natural, Eu né? falo, é lindo tudo isso. E as pessoas interagem e tá tudo muito perfeito, como tem que ser. Como o plano divino desenhou. Maurício, considerações finais. Uma mensagem final para quem está conosco aí. Eu diria, como uma mensagem final, que você se acolha, assim. Eu já disse isso. Que você tenha paciência com você, que você se goste, que você aceite aquele lado mais sombrio seu que você acha que você não gosta, porque o caminho para a sua melhora está, sem dúvida, nesse amor próprio. Nós falamos aqui que tudo é o amor, e é o amor. Então, o se amar, o se acolher, o acolher o seu lado sombrio, é o primeiro caminho para a sua cura. Reconheça aquilo que não está bom, que não está, nem está bom, porque bom e mal aí entra na dualidade. Reconheça aquilo que não está funcional para você, que não está funcionando bem. E aí sim, reconhecendo, você procure ajuda. Porque os mamíferos foram feitos para viver em bando. Não foi feito para viver sozinho. A gente vive em sociedade. Tanto que os autores de trauma, Fabiola, falam que a interação social, engajamento social é cura, segurança, bons engajamentos sociais. E procure ajuda. Aí você vai expandir a sua consciência. Não terceirize mais. Não terceirizar o conhecimento da sua mente e do seu corpo talvez seja a grande mensagem minha hoje. Isso é sua responsabilidade. Se conheça e se expanda. E para mim vai servir como uma lição de vida. Que bom, Fabiola. Fico muito feliz. Se conheça, se expanda e assuma a responsabilidade. Não terceirize. Não terceirize. Isso é seu. Isso é meu. Tanto a saúde física, quanto a mental, quanto a emocional. Sempre. Cada um responsável pela sua. Maurício, sou só gratidão a você, a Sara, por ter te acompanhado. Deixar os filhos em casa. Dedicar esse tempo. E eu só tenho a agradecer e pedir que Deus ilumine cada vez mais o caminho de vocês. Obrigado. E que esse teu conhecimento se expanda cada vez mais e chegue. Porque somos idealistas. Sim. Otimistas e idealistas. Eu sou idealista também. Eu acredito no mundo melhor. Eu também acredito. E enquanto eu estiver respirando, eu quero acreditar Farei nisso. parte disso, né? Faremos parte disso, sim, né? De buscar uma melhora, né? Sim, e eu vivo para isso. Que bom, eu fico muito feliz. Quando eu falei que hoje eu vivo pelo meu coração, é por isso. Porque eu tenho um ideal de vida, que é evoluir cada vez mais. E a cada respiração acreditar no ser humano. E você me traz isso aqui como um presente hoje. Obrigado, querida. E parabéns pelo seu trabalho. Pessoal, muito lindo os bastidores aqui. Que pena que às vezes vocês não conhecem. Muito lindo. Parabéns, viu, Fabiola? Gostei muito. Muito obrigada. Fique com Deus também. Deus abençoe. Amém.